Livro Diálogo com as Sombras, autoria Hermínio C. Miranda. Vaidade e orgulho. Muito ligado ao problema do poder está o da vaidade e também o do orgulho. Vimos como se entrelaçam no caso da rainha indiana. A vaidade se apresenta sob muitos aspectos, e é claro que nem sempre está associada ao exercício do poder. Às vezes, limita-se aos cuidados com a aparência física, as vestimentas ou a inteligência. Muitos são os que nos visitam nas sessões mediúnicas em estado de exaltação vaidosa. Há os que se julgam muito belos ou belas, os que ostentam condecorações, joias, mantos, séquitos de servidores e acólitos, bem como os que alardeiam conhecimentos intelectuais estupendos. Um desses foi enfático. Dirigia uma organização que mantinha espíritos aprisionados sob as mais abjetas condições do submundo das dores. Ao apresentar-se, falou imediatamente sobre si mesmo. Era belo, poderoso, divino. Você me vê? Pergunta-me. Sempre for importante. E o senhor daquela região tem ali muitos prisioneiros guardados por um velho que, em tempos passados, fora seu escravo e que chicoteou em nossa presença. Quanto a mim, devo-lhe algo muito sério, pois lhe arrebatei alguém que estava destinado a ficar também como prisioneiro em seus tenebrosos domínios. Essa situação foi vista pelo médico que foi levada em despedimento. Quando comparece da segunda vez, faz uma cena fingindo ser um pobre enforcado, necessitando de socorro urgente e de passes restauradoras. Ao perceber que não conseguiu iludir-nos, ri desapontado, dizendo que estamos ficando muito sabidos e perigosos. Retoma o diálogo irônico, envolvente, inteligente. Revela-se um dos magistrados do espaço. Cabe-lhe fazer com que a lei seja cumprida. Não é ele quem retém seus prisioneiros, são seus próprios crimes e eles querem ficar lá numa autopunição inevitável. Volta a dizer que é belo, brilhante e poderoso. Sente-se nele a evidente satisfação consigo mesmo, com aquilo que faz. A alegria quase infantil, como que contempla a si mesmo e a sua obra sinistra. Fez com alguns companheiros encarnados um pacto. Poder versus poder. Ele os ajuda a conquistarem uma fatia de domínio do lado de cada vida e eles lhe dão, por sua vez, a parte que lhe toca. A essa altura, propõe também a mim a barganha. Libertará aqueles em quem estou interessado em troca de uma condição. Devo depor as minhas armas. E muito vivo e inteligente antecipa a minha resposta. Será que você vai dizer que o amor não é uma arma? Não só isso, responde-me, mas também não tenho autoridade para fazer acordos. Fale com meus superiores, lá mesmo no mundo espiritual. Tudo ele tenta, inclusive o meu envolvimento com elogios e lisonja. Depois perde a paciência indignada. Não está acostumado a resistências assim, irracionais e tolas, ele que é um Deus. Coitado, como é difícil cair do pedestal. Mas aos poucos, cedendo, e enquanto entra em crise, o pior lhe acontece, pois vê sua beleza física desmoronar-se lentamente, enquanto um súbito e estranho processo de envelhecimento destrói as belas feições. Houve choro de crianças, tê-las sacrificado, e por fim confessa que seu ódio perdeu a força. É uma afirmativa desesperada, arrancada do fundo de si mesmo, e não deve ter sido fácil para ele reconhecê-lo. A crise começou a precipitar-se nele a partir do momento em que deixou de ser belo. Demonstrada a ele próprio a insuficiência da vaidade física, as demais vaidades também entraram em colapso. Quanto ao orgulho,
visita-nos com igual frequência e vem sempre associado à vaidade ou ao poder ou a ambos. Alguns nos invocam a velha fórmula. Você sabe com quem está falando? Comandam vastas instituições do terror. Apresentam-se aparentemente tranquilos e seguros, ou assaz rancorosos e agressivos. Às vezes são de fato muito brilhantes e cultos, artificiosos no raciocínio envolvente, na formulação de perguntas embaraçosas, hábeis manipuladores do método socrático, com o objetivo de obter a condenação do doutrinador através de suas próprias palavras. Que prazer sentem em oprimir e dominar. Que orgulho pelas posições que ocupam, conquistadas com dores e sofrimentos infligidos ao semelhante. Vivem literalmente em pedestais, dos quais nem pensam em descer, porque se o fizerem, encontrarão seus próprios fantasmas, suas culpas, suas angústias pessoais. Alguns creem-se realmente divinizados e onipotentes. Um deles me disse que acreditava em Deus. O fato de eu existir, afirmou, prova que alguém me criou. Mas, quanto ao Cristo, foram fracos. Nada tinha contra ele, contanto que ele não interferisse nos seus planos, que eram grandiosos. Outro companheiro, chocado com o tratamento que havíamos dispensado a seu chefe, através de outro médium, manifestou-se irritado, até mesmo algo assustado, dizendo-nos que nem fazíamos ideia de quem era ele, pois, do contrário, não o teríamos tratado daquela forma. Ele era muito importante mesmo. Ah, se você soubesse quem é ele. E os antigos príncipes da igreja que comparecem tremendamente enfatuados, condescendendo em conversar conosco, trânsfugas miseráveis, traidores vis, envolvidos com uma doutrina maléfica, demoníaca, como o espiritismo. Que pompa, coitados, que olímpica indignação. Um destes me conheceu em antiga encarnação durante a Reforma Protestante, onde fôramos adversários no campo teológico. Num flash de inspiração, pois eu estou familiarizado com as minúcias da história da Reforma, identifiquei-o pelo nome. Era ele mesmo. Acabamos ambos descobrindo as fontes ocultas de seu fanatismo religioso. Em tempos idos, ele foram daqueles que apedrejaram Estevão.